paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo este áudio. Hoje eu estarei lendo acerca da fé e diz a palavra do Senhor: tomem cuidado, se seu irmão pecar, repreende, e se ele arrepender-se, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Terminado de falar isso, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Então, quando nós vemos aqui, Jesus estava se referindo acerca do pecado, e os discípulos, ao terminarem de ouvir o que Jesus ensinava, chegaram até Jesus e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Às vezes, nós usamos essa história para falar da necessidade de ter uma fé forte. Mas Jesus disse que isso não exigiria muita fé. O versículo 6 de Lucas nos fala: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplante-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, aqui Jesus usou uma ênfase. Não é a grande fé, não é você ter uma grande fé, mas uma pequena fé num poderoso Deus, do tamanho de um grão de mostarda. Isso é confortante para mim e para você. Eu quero aqui dizer para você nesse áudio que existem 4 coisas que envolvem a nossa fé quando oramos. A primeira, temos que crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou estar lendo o livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 6, para que vocês ouçam. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Louvado, engrandecido o nome do Senhor. Então aqui em Hebreus, nós vimos na palavra do Senhor que fala que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. No livro de Romanos, capítulo 1, vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Capítulo 1 e versículo 21, nos diz a palavra: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o gloriaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então aqui, uma pessoa infiel não deveria fazer pedidos a Deus. Deixar de orar é um passo para a infidelidade. Então, quando nós deixamos de orar, nós estamos demonstrando a Deus a nossa infidelidade para com Ele. Então, devemos ser
fiel ao Senhor em oração, não somente em dízimo, em oferta, mas em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso proceder. Temos que termos uma intimidade com Deus, falar a Deus a nossa necessidade. A segunda, nós temos que crer no que Deus disse a respeito da oração. O que Jesus disse a respeito da oração? Alguns pensam que os dias dos milagres acabaram, mas Deus não pode responder às suas orações. Ainda que possamos entender a providência de Deus, possamos crer que Deus responderá às orações, porque Ele prometeu que o faria. Então, quando você ora, crendo que Deus vai responder a sua oração, porque Ele prometeu que faria, então Deus, Ele atenderá a sua necessidade. A terceira, nós temos que crer que precisamos do que pedimos e que Deus pode nos dar. O livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos diz: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Então, se você pede ao Senhor, se você apresenta ao Senhor a sua necessidade, crendo que recebeu, assim será. Então, é necessário crer, orar e crer. O Tiago aqui, ele disse que aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suporta esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, este homem que duvida, o homem que duvida, que pediu ao Senhor e mesmo duvidou, é a mesma coisa que uma onda impelida e agitada pelo vento. Não alcançará coisa alguma do Senhor. E ainda ele diz, em Tiago, continua: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então esse homem, o homem que ora, duvidando que receberá, Deus, ele não abençoará aquela oração, porque o Senhor conhece o nosso coração. O quarto nos fala a respeito de que precisamos pedir de acordo com a vontade do Senhor. 1 João, vamos ver o que fala em 1 João, capítulo 5 e versículo 14. Nos diz a palavra: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirdes alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a nossa atitude aqui precisa ser sempre: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Então, aqui o apóstolo João se refere à vontade do Senhor. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5 nos diz: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme? Não, aqui é o 4, perdão, o 15. Em lugar do que deverias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então aqui nos refere à vontade do Senhor. Então devemos orar de acordo com a vontade do Senhor. Como devemos orar? Com fé. Ter a atitude, se o Senhor quiser. Primeiro, precisamos examinar a vontade de Deus e harmonizar o nosso pedido com a nossa revelação. Aqui, o livro de Tiago, ele ilustrou o poder da oração de Elias,
que orou pela fome e depois pela chuva. Depois respondeu a sua oração, Deus respondeu à oração de Elias, mas porque era a sua vontade, era a vontade do Senhor. Moisés tinha escrito: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desviei, e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós, outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16 e 17. Então aqui, a nossa dificuldade é que nem sempre sabemos o que Deus quer em certas situações específicas. Então fica difícil. E quem não agradeceu a Deus porque, olhando para trás, percebeu que teria sido prejudicial para si se Deus tivesse concebido seu pedido? Então vamos supor que se você pediu algo e esse algo veio ali causar um prejuízo, imagine se Deus não parasse e atendesse tudo aquilo que a gente pede. Então, por isso que é necessário orarmos de acordo com a vontade de Deus, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. Livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 8 diz: sabe o que tendes necessidade antes de que lhe peçais. Então, Deus, Ele conhece a minha e a sua necessidade. E assim, Ele estará nos abençoando da maneira e da nossa necessidade. Aquilo que você necessita, o Senhor sabe muito bem o que é. E Ele estará te atendendo o seu pedido de acordo com a vontade dEle, e não com a sua. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 8 até o 11, nos diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão e seu filho ao seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que lhe está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Então aqui nós temos aqui uma amostra da vontade do Senhor, que aqui ele fala que nós não sabemos o que pedimos. Nós não sabemos. Mas mesmo não sabendo o que pedimos, é necessário pedirmos dentro da vontade do Senhor. Pois o Senhor não lhe dará uma serpente ou uma pedra, e sim te dará bens, aquilo que você necessita realmente. Então o Senhor sabe qual é a sua e qual é a minha necessidade. O livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, aqui fala: e Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então aqui Jesus ele estava se referindo não às montanhas, literalmente, mas aos obstáculos, aos grandes obstáculos que se encontram muitas das vezes no meu e no seu caminho. Então, aqui fala a respeito